está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, sábado de Aleluia, dia 8 de abril de 2023, faremos a reflexão do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos do 1 ao 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver a sepultura. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. E vão depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É o que tenho a lhes dizer. As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se! As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo, vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos convidam a acreditar na palavra e nas promessas de Deus. Começando no Gênesis, capítulo 1, quando Deus pede a Abraão que sacrifique seu único filho, e antes que Abraão cumpra o sacrifício, o anjo do Senhor o impede, e Abraão encontra nos arbustos um cordeiro que é então sacrificado. Passando pela palavra que encontramos em Romanos, capítulo 6, a qual nos diz que todos os que foram batizados em Cristo também foram batizados em sua morte. E se Cristo ressuscitou da morte por meio da glória do Pai, assim nós também iremos ressuscitar, desde que permanecemos completamente unidos a Ele, e dessa forma não seremos mais escravos do pecado, pois quem morre com Cristo, morre de uma vez por todas para o pecado. E quem ressuscita com Cristo, passa a viver com Deus. Nas palavras iniciais de nossa reflexão, no livro de Gênesis e na carta de Paulo aos Romanos, encontramos a exortação para vivermos como verdadeiros cristãos e seguir os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje nos apresenta vários ensinamentos de Jesus. Já no início do Evangelho de Mateus, temos um desses ensinamentos, quando ele nos conta que Maria Madalena e a outra Maria foram até a sepultura e, chegando lá, o anjo do Senhor dá a notícia da ressurreição de Cristo. Vejam, Jesus, durante sua passagem terrena, sempre esteve ao lado dos mais fracos, levando para eles uma palavra de conforto para as dores, e na sua ressurreição ele não faz diferente. As primeiras pessoas a receber a notícia da ressurreição são as mulheres. Mulheres que desde muito tempo são excluídas, que foram e que são apedrejadas em praças públicas, que não têm direito à voz, que ainda são vítimas do machismo que a sociedade insiste em manter vivo, que hoje sofrem nas mãos de homens que
que pela violência querem manter seu papel de mais forte na relação, praticando contra elas o feminicídio. Mas ao contrário da ação de muitos na sociedade, Jesus nos mostra que o lugar delas é de uma importância enorme no projeto de Deus, quando elas, no caminho de volta, têm um encontro com o próprio Cristo, e ele pede que elas se alegrem. Um outro ensinamento vem do tema desse evangelho. Jesus está vivo. Aqui fazemos um convite para relembrarmos os últimos momentos de vida de nosso Mestre entre nós, quando foi imposto a ele todo tipo de dor, de sofrimento e de humilhação. E ele passa por todos de maneira tranquila. Cabe dizer que a palavra tranquila não quer dizer isento de dor, mas tranquilo porque acredita nas promessas e nas palavras do Pai. Somente quem acredita poderia suportar tamanho sofrimento. E o sofrimento de nosso Salvador começa no flagelo feito pelos soldados romanos, passando pela humilhação feita pelo seu próprio povo, zombando da condição de rei, enquanto caminhava carregando o pesado madeiro, e finalmente a morte de cruz. Terrível castigo para quem só fez o bem. Porém, para o Cristo estar vivo, foi preciso passar por todas essas provações. E aqui está o ensinamento que o Mestre nos deixa. A vida nos trará dores, algumas suportáveis e outras insuportáveis. E só passará e vencerá a elas aquele que acredita que existe um Pai amoroso a nos esperar. Um Pai que não volta atrás nas suas promessas e quer nos ver a todos no seu reino. Jesus nos ensina que a caminhada é difícil, que teremos muitas quedas. Ele nos ensina que as quedas fazem parte de nossa caminhada terrestre. E quantos nossos irmãos e irmãs caem e ficam pelo caminho? Os que caem nos vícios das bebidas, das drogas, do sexo, dos jogos, da mentira, do culto ao corpo e do narcisismo, entre tantos outros, e acabam achando que por isso não são mais dignos de fazer parte do reino. Quantos os que caem no pecado de julgar nossos irmãos menores, e excluir eles do convívio fraterno, e não querem olhar para eles com os olhos de piedade de Jesus Cristo? Quantos são os nossos irmãos que estão ficando caídos pelos caminhos da vida? E aqui um outro ensinamento do Mestre. Primeiro, ele nos mostrou que as quedas são inevitáveis. E agora ele nos ensina que nossas quedas servem para nos levantarmos mais fortes, e foi o que ele fez. Por 3 vezes ele caiu entre as pedras do caminho, o desprezo dos que estavam no caminho, a zombaria dos que excluem os mais fracos e a insensibilidade dos que se julgam superiores. Por 3 vezes ele caiu, e por 3 vezes ele se levantou, mostrando que a desistência não é uma opção para os que têm fé. Quantas vezes nós já pensamos em desistir pelas dificuldades que encontramos pelo caminho, mas não podemos nos esquecer que, assim como o Mestre, precisamos encontrar forças nos compromissos que assumimos quando fomos batizados. Precisamos encontrar forças nas responsabilidades que temos em levar e propagar o nome santo do Pai. Irmãos, todos sabemos que Cristo passou por horríveis torturas e não desistiu. Precisamos agora saber se conseguiremos levar nossa cruz até o encontro final com nosso Salvador. Precisamos saber se seremos capazes de honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. E mais do que tudo, precisamos nos certificar se Deus pode contar conosco na difícil tarefa de evangelização a todos os povos e de resgate e acolhimento de nossos irmãos e irmãs, sejam quem forem, que um dia caíram, e trazê-los de volta à vida e levar a todos até a casa do Pai. Vamos com alegria e sem medo levar a mensagem central do Evangelho de hoje. Jesus está vivo. Aleluia!
Uma boa e santa celebração da Páscoa do Senhor a todos que nos ouvem no Evangelho do dia. Aleluia, aleluia.